Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Da minha família, da minha vida. Acho que elas já adiantaram bastante, eu aqui vou mais concluir. Então, acho que dá para perceber, minha família não foi cristã desde o começo, né? A minha avó, hoje a gente vê ela aqui na igreja sorrindo, sempre feliz, simpática, rodeada de amigos, mas não foi sempre assim. Então, ela precisou batalhar muito, lutar muito, teve suas dificuldades, e por mais que minha avó ela tenha muitas qualidades, minha mãe carregou muito, né, dessas dificuldades que ela passou junto com ela. Então, minha mãe, recém-casada, com 20 anos, ela tinha problemas com depressão, ela era muito insegura, tinha conflitos internos, mas, graças a Deus, teve um ponto de mudança nessa história. Minha mãe, ela escolheu conhecer a Deus. Ela escolheu caminhar junto com Deus. Né? E aí foi o ponto de mudança, porque ela não só mudou a vida dela, como ela trouxe também para a igreja o meu pai. Então, meu pai hoje é pastor. Mas antes dele vir para a igreja, minha mãe veio primeiro. Minha avó se converteu através da minha mãe, minha família inteira. Não chora. Que eu choro junto. Mas então tudo começou com a minha mãe. E é interessante que ela escolheu viver com Cristo. E isso impactou a minha vida e a do Rafa. A partir dela, ela decidiu criar a gente segundo o coração de Deus, a maneira de Deus. Então, assim, eu poderia ter um lar também difícil, né? Minha mãe, eu poderia ter uma infância marcada por uma mãe depressiva, também, de repente, com problemas psicológicos. Mas não, eu não tenho lembrança nenhuma da minha infância, da minha mãe triste, chorando, depressiva. Isso é um milagre de Deus, é um impacto de Deus. Né? Então, meus pais juntos, eles propuseram a ter um relacionamento firmado em Deus, comigo e com o Rafa. E esse relacionamento que eles propuseram ter com a gente é o que hoje motiva eu e o Rafa. Motiva a gente na nossa vida profissional, motiva a gente na nossa vida ministerial aqui dentro da igreja. Então é isso que eu tenho um pouco para falar hoje. E eu queria só começar com um versículo para falar um pouquinho do papel dos pais, né? Segundo até a palavra de Deus mesmo. Então, se você puder abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Todo mundo conseguiu? Já está aqui atrás. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o que a gente tem nesse texto? A gente tem Deus, o nosso Pai no céu, inspirando a palavra para a nossa correção, para o nosso ensino, para a nossa instrução. Né? Então, Deus, ele tem, como Pai, ele tem essas preocupações com a gente. E os nossos pais aqui na Terra também têm essas preocupações com a gente. Né? Então, é natural que os pais se preocupem. É natural que os pais queiram educar seus filhos, passar o melhor. Então, isso independente de fé, de crença, de ser cristão ou não, o pai se preocupa com o filho. Né? Acho que é instinto materno, instinto paterno. Tanto que a gente tem casos hoje de escândalos na imprensa, né, de mães que atentam contra a vida dos próprios filhos. E isso é um escândalo para toda a sociedade. Independente de fé, de crença, é um escândalo, porque choca, porque vai contra a natureza uma mãe que atenta, né, contra a sua própria família, contra o seu próprio filho. E é interessante que isso é tão contra a natureza do ser humano que essas mulheres que cometem esse tipo de crime, quando elas vão para a prisão, até a comunidade carcerária repudia essa atitude, né? Para a gente ver o nível, né, da seriedade até, do quanto vai contrário. E a palavra, muitas vezes, ela atrela, né, a imagem de Deus à imagem do Pai. Porque a natureza, né, é que o Pai seja bom para seus filhos. Então a gente pode ler aqui Lucas 11, versículo 11 e 12. Lucas 11,
versículo 11 e 12. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? E aí tem o 12, que é parecido. No 12 ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então, aqui é Jesus falando, né? Ele estava falando sobre a importância de perseverar em oração. Porque Deus, nosso Pai, que está no céu, Ele ouve e Ele atende. Assim como, né, os pais atendem aos pedidos dos filhos. Então é natural, o pai sempre vai tentar oferecer o melhor. Às vezes você pode pensar, mas minha mãe nem sempre me deu o melhor. De fato, os nossos pais não são perfeitos, são seres humanos. Eu não vou ser uma mãe perfeita. Então, mas saiba que a intenção dificilmente não vai ser, dificilmente vai ser ruim a intenção. Sempre vai ser boa, sempre vai ser a intenção de dar o melhor. Então, eu aqui queria falar um pouquinho de aspectos práticos de relacionamento entre mãe, pais em geral, e com seus filhos. E aí eu vou falar um pouquinho dos 4 tópicos do versículo, né? Que a palavra foi inspirada para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Então eu vou falar um pouquinho desses 4 pontos. Então, começando por ensinar, né? O que é ensinar? Ensinar é explicar algo do zero, né? Explicar algo novo. Então, os pais em casa são a primeira fonte de informação dos filhos, né? Então, tudo que a mãe, tudo que o pai fala quando né, a criança ainda é pequena, ela toma aquilo como verdade, né? Então, estou com a minha mãe, o que é isso? Isso é um caminhão. Ok, isso é um caminhão. Então, acho que a maioria das mães passam por essa experiência. Minha mãe, por exemplo, ela me ensinou a estudar. Então, eu lembro que eu fui para a primeira série, e aí eu tive minha primeira prova, eu nunca tinha estudado. E aí, sei lá o que eu fiz, acho que eu só dei uma lida. O resultado foi, a minha primeira prova eu tirei nota vermelha, era uma prova de ciências, ficou marcado. E aí eu lembro que minha mãe, né, falou, não, Gabi, vamos sentar que para as próximas eu vou estudar junto com você. Aí ela me explicou, para estudar você tem que fazer resumo, você tem que memorizar a matéria, eu posso tomar de você para confirmar se está tudo gravadinho na cabeça. Enfim, ela me ensinou. Então, nas provas seguintes, ela foi estudando comigo, até que chegou um momento que minha mãe não precisava mais estudar comigo. Eu já tinha entendido, já conseguia me virar sozinha. Então, esse é mais um exemplo, acho que a maioria dos pais passam por isso. Os pais também, né? A mãe ensina valores para os filhos. E aí, valores, isso é independente de ser cristão ou não. Toda família tem valores para serem passados, né? Minha mãe, mesmo que ela não se convertesse, como minha avó falou, do meu bisavô já vinham valores de família, caridade, integridade, né, ser honesto. Então, ela me passaria já esses valores. Tem família que o valor, independente de ser cristão também, o valor muito forte é a disciplina. Então, todos os irmãos são formados em boas universidades, todos são muito disciplinados. Então, são valores que são passados. E minha mãe comentou até no vídeo, e eu coloquei aqui também, um valor já cristão, né? Que foi o valor do perdão, que minha mãe comentou. Esse foi um valor que ela aprendeu na igreja, e ela passou pra gente, até de uma maneira bem forte. Ela se preocupava muito, né, com a gente entendendo o conceito de perdão. Porque ela sofreu muito. Na casa dela, como não tinha essa coisa de se arrepender, ou quando alguém se arrependia, o outro que não perdoava, muitas questões ficavam sem resolver. E aí ela carregava, né, a mágoa por muito tempo. Então ela viu o quanto ela sofreu. Então ela optou, na minha casa, né, todo mundo vai pedir perdão. Então eu e o Rafa, a gente sabia. Aprontou, você pode até postergar, deixar para o fim do dia, mas vai ter que rolar o pedido de perdão. Então vai ter que deixar o orgulho de lado, vai ter que tomar coragem, vai ter que pedir perdão. E é interessante aqui a importância do exemplo, porque eu via que o perdão, ele era presente, era um valor presente na vida deles, né? Como minha mãe falou, ela era minha mãe, autoridade, só que eu lembro, eu criança, minha mãe pedindo perdão. Filha, eu me estressei, eu falei coisa que eu não quis falar, perdão. Minha mãe sentava comigo. E eu lembro que eles também colocaram uma regrinha, isso era entre os dois. A regra era assim, eles não podiam dormir brigados. Isso aí eu acho que meu pai estabeleceu para não ir pro sofá.
Mas essa era a regra. Então, assim, você brigou lá para as 9 da noite, se prepara para absorver mais rápido se você quiser dormir cedo, entendeu? Mas eu via isso, eu achava legal, eu via o quanto os dois se preocupavam na relação um com o outro, com essa questão da reconciliação, do perdão. Hoje eu sou grandinha, né? Às vezes eu chego e eles já estão dormindo. Espero que esteja valendo ainda a regra. E aí, outro ponto que eu vou tratar aqui também é o redarguir. Redarguir não é uma palavra muito usual. Vai encontrar vários significados diferentes, mas o mais importante aqui para a gente é o significado do reforço, reforçar os ensinamentos. Então, acho que todo mundo aqui perdeu as contas de quantas vezes ouviu a mãe falar: filho, não fala com estranho, olha para os dois lados antes de atravessar. Olha para os dois lados antes de atravessar. Arruma o quarto. Esse minha mãe continua redarguindo comigo. Então, as mães, né, elas insistem, e isso é redarguir, esse reforço de algo que já foi ensinado. Na verdade, ela já falou para eu arrumar o quarto muitas vezes, e ela continua. Então, assim, às vezes a gente, né, nós filhos, a gente fica irritado. Ai, mãe, você já falou isso, já entendi. Mas, na verdade, eu acho que quem tinha que ficar irritado era elas, porque eu não sei, mas eu, pelo menos, né, sou, assim, sou teimosa. Eu sou obediente, mas teimosa. Dá pra ser isso? Dá. Eu entendo que a palavra, eu sempre entendi que a palavra final era dos meus pais, mas eu tentava argumentar. Eu achava que argumentar estava no meu direito. Então, assim, eu tentava argumentar até o fim para ver se eu conseguia mudar a palavra final deles para ficar favorável para mim, né? E quando eu não conseguia isso, eu obedecia, mas ficava meio emburrada. Passava logo, mas ficava. E aí, até tem uma história engraçada, eu vou contar mais pra vocês rirem de mim. Que eu me lembro que uma vez a gente foi para Florianópolis e a Ana e o Vada estavam presentes. E a gente foi naquela lagoa, é famosa, ponto turístico, a Lagoa da Conceição, né? E essa lagoa ela é um braço de mar, então ela termina no oceano, no mar aberto. E uma coisa que minha mãe tinha que reforçar muito comigo era: você é pequena, você não pode ser independente, tem coisas que você não consegue fazer sozinha. E eu era muito teimosa nesse aspecto, eu achava que eu podia fazer tudo. E aí a gente chegou lá na empresa de caiaque, porque a gente combinou, vamos andar de caiaque, todo mundo. Aí a gente chegou na empresa de alugar o caiaque, e eu vi um caiaque menorzinho, rosa. Aí eu falei: ah, mãe, eu quero ir nesse, olha, é do meu tamanho. Mas não é que era do meu tamanho, ele era individual, só isso. Aí eu falei: não, eu quero esse, olha, mãe, né, é do meu tamanho. Aí ela: menina, aqui, ó, é lagoa, não tem onda, mas venta. Tanto que o pessoal pratica windsurf, vela, né, esse tipo de esportes lá, porque venta muito. Eu falei: não, mãe, mas eu quero, eu consigo, né? Sentei no barquinho, olha como eu consigo. E aí minha mãe foi vencida pela minha insistência, né? Aí eu falei: ah, tá bom, então vai. Aí que eu fui. Aí no começo fui remando fácil, eu tava a favor do vento. Então foi fácil, fui indo. Passei da primeira boia de segurança da lagoa, aí continuei remando a favor do vento, então fica muito fácil, né? Não precisava nem remar, na verdade, acho que o caiaque ia sozinho. De repente, né, eu tava chegando já perto da segunda boia de segurança, eu falei: opa, né, acho que tá na hora de eu voltar. Eu já tava um pontinho longe lá na lagoa. Aí eu falei: bom, vou voltar, vou virar o caiaque. Aí eu remei, né, que você tem que remar do outro lado, eu não lembro mais. Aí vira. Consegui virar, dei 3 remadas, o vento girou o caiaque e ele voltou pro sentido mar. Aí eu de novo, remei, virei ele de lado, dei 3 remadas, o caiaque girou de novo, sentido mar. Eu não tinha força, né, porque o vento era muito forte, de remar contra o vento ali, né. E aí, segundo a minha mãe, ela disse que quando eu percebi que eu não conseguia, eu berrava lá: Deus, socorro, me ajuda. Final da história, uma lancha teve que me buscar, me resgatar. Eu ganhei um passeio de lancha, né? Então, tem que ver o ponto positivo. Mas enfim, mães reforçam, né? Às vezes a gente se enche
As mães aí, né, também devem ter perdido a conta do quanto elas chamam a nossa atenção. Mas queria falar agora para os filhos, né, que as mães reforçam, mas saibam que as mães são as que têm maior paciência de insistir em você, né? Então, quando todos já perderam a esperança, ele não tem jeito, saiba que sua mãe, ela ainda tem esperança e ela insiste em você. Às vezes ela pode até nervoso não dizer isso, mas se ela é cristã, com certeza você continua nas orações dela, né? Então, seja tolerante com a sua mãe. Seja tolerante, saiba valorizar as qualidades dela, porque ela também é a primeira a saber valorizar as suas. Então, é isso que eu queria falar sobre redarguir. Sobre corrigir, né? Sobre corrigir, eu queria começar com um versículo, Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. Vamos lá? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, aqui, esse versículo fala que Deus castiga, Deus disciplina. Então, a correção ela é um conceito também bíblico. É interessante que nessa passagem, de novo, né, Deus é comparado à figura de pai. E sobre correção, né, a correção tanto reforça um ensinamento, um princípio, como também ela inclui o conceito da consequência. Né? Então, quando minha mãe falava, filha, se você responder, você vai ficar de castigo, ali ela estava reforçando que responder aos pais é uma atitude desrespeitosa, e também ela estava impondo uma punição àquela atitude desrespeitosa. Né? Então a correção ela é um pouco diferente do redarguir, porque ela ainda tem, né, a consequência, né, o conceito da consequência. Então em casa, né, tinha castigo. Então era um mês sem TV, ou um mês sem videogame, 1 hora no quarto, sem poder brincar. A gente também levava umas palmadas. E eu até estava falando pro Rafa, que eu lembro que a gente já sabia que a gente ia apanhar. A gente estava ali já na espera de apanhar, como ovelhas para o matadouro. E meu pai ainda tinha coragem de sentar com a gente, calmamente, e falar: filha, você sabe por que você está apanhando? A gente ainda tinha que responder: eu sei. É porque eu fiz isso, isso, isso. Mas por que ele tinha essa conversinha? Para mostrar que o motivo daquilo, né? Que aquele castigo, aquela correção era resultado de um mau comportamento. Então, assim, meu pai nunca bateu na gente num momento de raiva, porque aí já é agressão, tá, gente? Aí não é de Deus. Então, a gente teve esses momentos, a gente lembra, assim, é engraçado. Mas o que eu tenho para falar até de correção, assim, eu não sou mãe ainda, né? Então talvez vocês pensem, o que ela, né, tá falando sobre correção. Mas como uma filha, né, que foi muito corrigida, disciplinada, eu posso dizer que isso fez e faz toda a diferença na minha vida. Então, às vezes, hoje eu percebo pais que têm receio de ser duro demais, ou que pensa que só falar resolve, ou às vezes é exaustivo, né, corrigir. O Rafael teve uma semana que apanhou todo dia, não é legal. Tadinho, depois ele volta aqui e também fala, né? Mas enfim, a correção ela é importante, porque eu não só aprendi o conceito de punição, de consequência, mas eu ganhei consciência também de responsabilidade, de saber que sou eu quem arco com as minhas ações, né? Sejam elas boas ou ruins. É, até o princípio que a escola que a gente tem aqui, o CRE, aí, Carmen Merchan, ensina também, que é a semeadura e a colheita, né? Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu sou a maior responsável por gerar ótimos frutos, bons frutos, como também eu sou responsável por gerar péssimos frutos hoje como adulta. Né? Então, entender que as consequências existem e que sou eu quem pago por elas é muito importante. Entender que as consequências existem e que eu sou capaz de evitar um castigo, uma surra, é importante. Né? Hoje, no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu sei que
o que eu fizer, quem vai pagar por isso sou eu, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, por isso que a correção é muito importante, né? Não é só para deixar uma criança, ela é bem educada, educadinha. Não, isso é importante porque é levado para a vida mesmo, como responsabilidade. E aí eu queria falar sobre instrução, né? Se você buscar o significado de instruir, você vai encontrar como sinônimo de educar, formar, ensinar. Mas tem um outro conceito de instruir que eu acho que é mais legal da gente aplicar aqui. O pastor Paulo deu um exemplo muito bom para mim, que é o exemplo do técnico de qualquer time esportivo, né? O momento do ensino é o momento do treino. Já na hora do jogo, quando o técnico chama de canto o jogador, ali ele não vai ensinar mais nada. Ali ele só vai instruir. O que foi ensinado, né, já foi durante a semana. Então, agora você aplica aquela jogada que a gente treinou a semana inteira. Então, funciona assim. Então, a instrução, a gente pode pegar ela no sentido mais de aplicação prática, né, do ensinamento. E eu enxergo a instrução mais presente numa fase mais avançada, né, quando a criança já cresceu, já mais aquela fase adolescente, adulto. Inclusive, um jogador, para ele entrar em campo, ele tem que estar preparado, ele já tem que ter treinado suficientemente. Senão ele não entra, ele fica no banco. Ele tem que estar pronto para jogar em campo, pronto para entrar em campo e pronto para receber a instrução na hora e saber lidar com aquilo. Então eu vejo isso muito na minha vida, porque hoje eu não vou mais ficar de castigo. Hoje minha mãe dificilmente vai sentar comigo explicar um conceito novo, do zero, né? Hoje acho que ela pode falar, já te formei para a vida, agora vai, né? Então agora quem está em campo sou eu e meus pais, claro, eles estão ali como técnicos para me fornecer instruções, para me dar conselhos, para me ajudar. Tanto que eu já lembro quando eu comecei a ficar maior na minha fase antes de faculdade, meus pais nem precisaram conversar muito comigo em relação a faculdade, universidade. Eu lembro que eu escolhi meu curso, eu escolhi a universidade onde eu queria cursar e eu ralei para entrar na universidade que eu escolhi. Eles apenas foram me dando conselhos. Então a ideia era assim, filha, você já sabe estudar, você já tem rotina de estudo, você já tem valores que você aprendeu a vida inteira e é isso que você tem que pensar para o seu futuro. Então agora escolhe, decide. Né? Então a instrução eu entendo ela dessa maneira, né? Vindo numa fase já mais madura. E aí, para encerrar, eu queria falar um pouco sobre motivação. A motivação, ela é fruto do relacionamento que a gente tem com os nossos pais, né? O relacionamento é composto por essa série de exemplos que eu dei, situações, correções, ensinamentos. E todos esses relacionamentos, eles geram motivações, atitudes, né, comportamentos. Então, com certeza, hoje você tem motivações, comportamentos, reações que são resultado do relacionamento que você teve com seus pais. Quer você queira ou não, né? Às vezes podem ser motivações não tão boas, porque, como eu disse, pais não são perfeitos. Perfeito é só Deus. Então, é interessante, porque quando a gente está na fase da correção, do ensino, a gente não entende aquilo com motivação, né? Eu estava ali esperando para apanhar, eu não estava, uau, meu pai está me motivando, isso vai gerar frutos. Não pensava isso. Acho que ninguém, até a gente hoje grandinho, né? Às vezes Deus está corrigindo a gente está batendo pé, chorando, às vezes falando bobagem. E isso é bíblico também, a gente pode abrir Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11. Vou ler aqui. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, os frutos, eles vêm no futuro e às vezes vêm de uma maneira sutil, né? Às vezes a gente age de um jeito, nossa, por que eu agi dessa maneira? Isso foi uma semente que foi plantada, né? E que deu fruto. Então, até, por exemplo, ensinar a estudar, que é o que a maioria das mães fazem, é um exemplo, acho que simples, mas isso fez diferença na minha vida, né? A rotina de estudo, hoje eu sou formada, no trabalho às vezes eu preciso estudar, para fazer essa palavra eu precisei estudar, usei as técnicas da dona Silvia.
Mas a gente leva para a vida mesmo, né? Então isso me motivou, ela sentar comigo e me explicar como era, me motivou até hoje a estudar, como ser responsável. O valor do perdão mesmo, o valor do perdão, acho que para mim, para o Rafa, fez muita diferença até para o nosso caráter. A gente aprendeu que relacionamentos, que amizades, elas não são descartáveis, elas são perdoáveis. Então o perdão foi super importante. O perdão aproxima a gente, gera até mais relacionamentos, né? Hoje em dia até é difícil encontrar uma situação em que tem perdão fora da igreja, eu acho, pelo menos. Então, às vezes, quando você pede perdão para alguém, você até surpreende. E ali é uma oportunidade de gerar mais um laço. Acho que até fortalece quando você tem uma situação assim, de precisar pedir perdão fora da igreja, assim, principalmente. Então, aqui, né, tenho vários exemplos para dar, mas uma hora todo esse relacionamento, todo esse trabalho que vocês têm, mães, eles dão frutos, né? Então às vezes as mães podem estar preocupadas, será que está dando fruto? Mas lança a semente, porque de alguma maneira, né, isso vai ficar ali guardado. E falando sobre motivação, mais diretamente como incentivo mesmo, né? Incentivar, motivar. Eu parei para pensar um pouquinho sobre isso esses dias, né, para fazer a palavra. E eu pensei no como é diferente o papel da mãe do papel do pai. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso fora, nunca tinha ido para fora do Brasil. E é interessante que quando eu comecei a pensar em estudar fora, em fazer um intercâmbio, minha mãe se empolgou. Ela já começou a sonhar comigo, a pensar nos detalhes, no destino, começou também a se desesperar de pensar que eu ia estar sozinha no outro hemisfério. Não, 1 milhão de sentimentos. E mãe é assim. Já com meu pai foi assim, então pai, olha, eu decidi fazer esse curso, acho que vai ser legal para mim. Tá certo. Então, vê como paga, me passa. Então, o pai é mais direto, mas ele também executa, né? Ele torna viável, viabiliza. E isso eu acho muito de Deus. Eles são diferentes. Acho que Deus fez diferente para se completar. Porque os dois fizeram o meu sonho acontecer. Um incentivou, o outro concedeu recursos. E pai e mãe é diferente. Tanto que na viagem, todo dia o meu Skype tocava, era minha mãe. Queria saber detalhes de compras, aula, amizades, se eu estava bem, saúde. Enquanto meu pai não falou comigo. Eu lembro que no fim da viagem eu até chamei um dia ele, mãe, por favor, chame meu pai. Você não está preocupado comigo, não? Ele, não, eu sei que você está bem. Coisa de pai, eu acho, pelo menos. Então, pai e mãe são diferentes, mas eu acho que isso é de Deus. Né? Imagina se duas mães também, acho que não ia dar. Então Deus fez assim para eles completarem. Então os pais conseguem se completar e fazer muita diferença na vida dos filhos, né? Vocês mães inspirando, sonhando junto, motivando. E era isso que eu tinha para falar hoje, um pouquinho da minha vida mesmo. Eu queria chamar meu pai aqui para a gente fazer um momento de oração. Pessoal do louvor, dá para subir aqui? Eu tô vermelho, pessoal. A Gabriela me deixou envergonhado. Aham. Irmãos, como eu falei, a promessa de Deus se cumprindo, uma alegria. E é um tempo de reflexão. E eu queria que você que é filho, que você tem o seu pai e a sua mãe vivos, hoje mais precisamente nós estamos falando de mães, né? É o dia delas, mas eu queria agora que você pensasse um pouquinho, a gente vai fazer um momento de oração, eu queria fazer 2 momentos de oração. E você colocasse diante de Deus se precisa restaurar algo com a sua mãe, com o seu pai, como filho. Se você está aqui hoje como filho, pense agora um pouquinho. Tem algo que precisa ser restaurado? Tem algo que talvez você nunca agradeceu ao seu pai ou à sua mãe pelos que eles fizeram por você? Muitas vezes nós como filhos achamos que é obrigação dos nossos pais fazerem, abençoarem, darem as coisas para nós.
Então eu queria te convidar a refletir um pouquinho nisso. Eu queria fazer uma oração nesse sentido. De você estar estreitando o relacionamento com a sua mãe, acertando situações. Às vezes no calor do dia a dia, nós agimos de maneira errada, nos precipitamos, gritamos mais alto que os nossos pais às vezes, não é verdade? Então eu queria, se você tem esse momento, eu queria que você, nesse momento, se você tem algo assim no seu coração, que você colocasse diante de Deus. Abaixa a sua cabeça aí, vamos orar por isso? Coloque aí no altar de Deus. Pai, eu não tenho sido o filho que eu poderia ser. O relacionamento com a minha mãe eu tenho brigado muito, eu não tenho sido fiel, agradecido a ela. Ou também, talvez eu nunca agradeci a ela pelo amor, pelo carinho, pelo que eu sou hoje. Vamos orar. Senhor, Papai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai, Papai, para ouvir a Tua voz, para nos derramar na Tua presença, Deus. Nós ouvimos aí todos esses conceitos que a Gabriela falou, o seu testemunho, a sua história. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, aprender a entender todas estas coisas. Queremos, Pai, viver um ambiente de família, de lar na nossa casa. Um lar, Pai, que teme ao Senhor, que anda contigo. Que os princípios da palavra de Deus sejam vividos dentro da nossa casa. Pai, se nós como filhos, ou como pais, ou como mães, muitas vezes temos conturbado isso. Temos feito coisas contrárias à Tua palavra. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, Papai, nos colocar diante de Ti, Senhor, pedir ajuda, Senhor. Se nós não conseguimos, muitas vezes engrossamos a voz, muitas vezes saímos do prumo, muitas vezes blasfemamos, falamos coisas ruins, maldizemos com a nossa boca. Deus, em nome de Jesus, hoje, Pai, neste dia, nós queremos ter palavras de gratidão, de amor, de perdão, de reconciliação. Hoje é esse dia especial, Senhor, no qual nós podemos, Senhor, nos arrepender de coisas que nós temos feito, que não tem agradado ao Senhor. Deus, abençoa os relacionamentos aqui de pais e filhos, abençoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o coração de um filho arrependido, Pai, em nome de Jesus, perdoa hoje, Papai. Pai, como Pai, a parábola do filho pródigo, Pai, o qual ele sai da sua casa, leva os seus bens, gasta tudo, Senhor, e volta arrependido. E o Pai o recebe de braços abertos. Deus, Tu és esse Pai amoroso. E os pais e as mães também têm sido esses pais que estão de braços abertos. Como a Gabriela falou aqui, Pai, por mais que o filho erre, uma mãe sempre acredita. Uma mãe sempre paga mais um preço, anda mais uma milha. Em nome de Jesus, Papai, nós queremos, Pai, hoje estar em plena intimidade contigo e ouvir a Tua voz nesta noite. Traz reconciliação para as famílias, para os relacionamentos. Pai, que se existe algum problema em alguma casa nesta noite aqui, daqueles que estão neste lugar, Deus, que haja restauração. Se a sua mãe não está aqui, se o seu pai não está aqui, que hoje, quando você chegar, você se acerte com ele, você peça perdão, que você agradeça por tudo que ele fez, por tudo que a sua mãe fez por você, em nome de Jesus. Que se ele não mora mais junto com você, que nestes dias você tenha essa atitude de restaurar, de se aliançar com Deus, porque Deus é a nossa força, e acertar essa circunstância, essa situação, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, restaura as famílias da igreja, restaura os relacionamentos dos pais com os filhos, restaura, Senhor, a Tua casa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar as mamães todas aqui na frente. Você que é mãe, vem para cá. Fica aqui embaixo, vira para lá.
Talvez os seus filhos estão aí. Glória a Deus.